Bom, na aula passada eu estava falando sobre integração em regiões não retangulares. Eu vou dar uma lembrada aqui, rapidinho, para a gente poder situar aonde a gente estava, o que eu tinha feito, e o que eu vou fazer hoje, tá? A ideia aqui, né, essas duas aulas que faltam neste, neste ano ainda, né, porque o semestre não acabou, né? Eu vou terminar a parte de integral de duas variáveis. Então hoje eu vou continuar sobre a parte de integral em regiões não retangulares. E amanhã eu vou falar sobre mudança de variáveis para integrais em coordenadas polares. Provavelmente eu vou falar hoje, começar a falar o que vem a ser as coordenadas polares e por que a gente usa isso, por que é importante. E amanhã eu vou finalizar a parte fazendo a integração em regiões em coordenadas polares, tá? Mas hoje vou fazer um breve resuminho do que a gente viu aqui em integração, vou falar também o que a gente falou ontem, vou resolver alguns exercícios em regiões não retangulares. Bom, então vamos lá. Ó. Fazendo um resumo breve aí do que a gente tinha visto, o primeiro tipo de região que a gente considerou uma função f aqui para poder ser integrada, né, uma função f de xy, foi a região retangular. E o que tem de interessante na região retangular? Na região retangular, o que acontece? Os valores aqui, tanto em x quanto em y, são números. Então, o x vai de um número A até um número B, e o y vai de um número C até um número D. Ó, uma forma de representar o retângulo é assim, tá? Isso aqui é uma notação utilizando o produto cartesiano. Então, você pega um intervalo em x indo de A até B e o intervalo em y indo de C até D e faz o produto cartesiano entre eles, isso dá um retângulo. O que acontece em regiões retangulares? Em regiões retangulares, você pode mudar a ordem de integração. Então, você poderia escrever a integral assim, ó. Primeiro em relação à variável y, aqui, ó. Primeiro está sendo feito em relação à variável y, a integral de c até d em relação à variável y. E depois em relação à variável x. Tá? Então vai de a até b em relação à variável x. E você pode inverter a ordem de integração. Você pode integrar primeiro em relação a x e depois em relação à variável y. Tá? Isto só vale em regiões que são retangulares. Ó. Esse é o desenho que eu fiz da região, como eu falei para vocês. Ó, peguei o intervalo aqui em x, indo de A até B, o intervalo em y indo de C até D. Então, meu triângulo aqui, meu retângulo é o produto cartesiano entre o intervalo AB até o intervalo CD. Lembrando que isto aqui não é a integral da função. Isso aqui é o quê? É a região no qual a gente está definindo a função para ser integrada. Então, nesta região, a gente está pegando valores de f. A integral da função, efetivamente, o que ela vai representar? Ela vai representar isto aqui, né, que seria o volume abaixo de uma superfície. Ó. O f de xy, ele dá esta superfície aqui. O f de xy é a superfície. Então, quando você faz a integral da função no intervalo, no retângulo AB aqui, ABCD, ele vai dar o quê? Ele vai dar este volume aqui, tá? Abaixo da superfície. Então, é isso que a gente tem. Bom, isso é em região retangular. Então, em região retangular, não tem muita dificuldade em escrever a integral. Tá? Então, a integral a gente pode fazer na ordem que a gente quiser, em x ou em y em x. Então, fica tranquilo. É claro que a dificuldade aí vai ser fazer integral, né? Fazer integral às vezes é muito difícil, mas montar a integração não é difícil. Bom, a segunda situação que a gente tem, que a gente já viu também na aula passada, foi quando a gente trabalha em regiões que são não retangulares, tá? Em regiões que não são retângulos mais. Então, a função não está definida em retângulos. Neste caso, a gente separa, aqui, né, para a função de duas variáveis, a gente separa dois tipos. Quando a gente está em três variáveis, a gente vai separar três tipos, mas em duas variáveis a gente vai separar dois tipos. Uma que a gente chama do tipo 1.
O que tem de interessante na do tipo 1? No tipo 1, a variável x ela vai ser livre para ir de um número até outro número. Mas a variável y, ela não vai ser livre, ela vai ser dependente de x. As fronteiras de y são funções de x, tá? Dependem de x. Então, esse é uma região do tipo 1. E como é que são os desenhos de região do tipo 1? A gente tem 3 casos aí possíveis de região do tipo 1. Ó. Lembrando que a forma que eu coloquei aqui é x variando de um A até um B, o y indo de um g de x até um h de x. Então, o g de x aqui seria a parte de baixo em y, e o h de x seria a parte de cima em y, né? Assim que a gente está usando a notação. Bom, então aqui no meu desenho, né, eu tenho 3 possibilidades para uma região do tipo 1. Na verdade, daria para fazer mais desenhos aqui, tá? Mas eu estou colocando 3 possibilidades aqui para vocês verem 3 coisas diferentes aí de uma região do tipo 1 ainda, tá? Então, a típica, né, a que a gente mais olha é essa aqui, né? Em geral, essa que mais aparece. Então, ó, você vê já o x varia de A até B, ó, o x está variando aqui. E o y varia de uma função por baixo até uma função por cima, tá certo? Então, essa é a região. Quando a gente faz a integral dessa função do jeito que a gente está escrevendo aqui, primeiro a gente integra em relação à variável y e depois integra em relação à variável x, tá? Por quê? Como eu vou comentar ali logo abaixo, vocês já viram também, a gente sempre integra a função de maior dependência primeiro. Desculpe, a variável de maior dependência primeiro. Bom, uma outra possibilidade seria esta aqui também, ó, se você olhar também, tem aqui ó, o x varia de um A até um B. E o y, uma função em cima e uma função por baixo. Aqui, ó, uma outra possibilidade, ó, o x variando de A até B, o x uma função por cima, desculpe, o y uma função por cima e uma função por baixo, tá? Então, essa é a situação do tipo 1. Como é que a gente vai escrever a integral nesse tipo aqui? A gente vai fazer obrigatoriamente primeiro em relação à variável de maior dependência. Então, nesse caso, em relação a y, e depois em relação à variável x, tá? Então, aqui eu até coloquei uma observação. Ó. Primeiro a gente faz em relação à variável de maior dependência e depois a gente faz em relação a outra variável. Isso vale sempre, tá? Independente da quantidade de variáveis que a gente tenha, sempre quando você tem regiões que não são ou retangulares ou não paralelepípedo, né? Porque qual que é a extensão da região retangular em dimensão maior? Seria o paralelepípedo. Então, a extensão para a dimensão maior é a estrutura no qual as variáveis variam de um número até outro número. Tá? Então, isso é a extensão do retângulo. Então, em dimensão 3 seria um paralelepípedo, em dimensão 4 seria um hipercubo. Tá? É um hiperparalelepípedo, né? Então, seria as variáveis variando de um número até outro número. Mas quando a gente trabalha em regiões que não são retangulares nem extensão de regiões retangulares, a gente terá dependência. Então, a gente sempre escreve a integral primeiro na variável de maior dependência e depois até chegar a uma variável que não tenha dependência nenhuma, tá? Porque vai acontecer. Não é possível todas as variáveis depender das outras. Se o y só tem 2 variáveis, uma depende da outra. Uma delas vai ser livre, com certeza absoluta. Não tem jeito das 2 variáveis ser dependentes. Tá? E uma região do tipo 2? O que acontece na região do tipo 2? Na região do tipo 2 inverte, né? O x agora depende de y e o y é a variável livre, tá? Então, o y vai de um c até um d e o x depende de um g de y por à esquerda, né? Até um h de y à direita, tá? Então, como é que ficaria o desenho aqui? O desenho, se você olhar, eu tentei fazer um desenho meio capotado aí, né? Meio virado, né?
fazendo um giro aí em relação a x, em relação a y. Ó, aqui é x, né? Variável x, aqui é variável y. Então aqui o que acontece? Ó, o y varia de um c até d, e o x ele é uma função g de y à esquerda até uma função h de y até a direita, né? Então isso aqui é um exemplo de desenho, tá? De uma região do tipo 2. Um outro exemplo de região do tipo 2, ó. O y variando de c até d. Aqui a gente tem, né? O x, uma função, uma g de y de um lado, um h de y do outro lado. E aqui um outro exemplo, região do tipo 2. Também, ó, o y variando de um c até d. O x à esquerda, uma g de y, à direita, um h de y. E como é que fica a integral aqui? Se a gente usar a lógica do que a gente já feito anteriormente, é o quê? Quem depende mais? X. Então, primeiro, quem que a gente vai integrar? Vai integrar a variável x e depois a gente vai fazer a integral da variável y, tá? Então, essa aqui é a montagem da integração nesses tipos de regiões. Então, a filosofia em si é simples, tá? O difícil é a execução. A ideia de como montar não é complicado. O complicado é o quê? É executar o problema, tá? A gente pode ter que executar. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder olhar o que a gente está apresentando aí. Então vou apresentar um exemplo para vocês. Bom, este exemplo eu já fiz. Farei de novo, tá? Só para a gente situar o que a gente fez. Foi o único exemplo que eu já tinha feito. Neste exemplo aqui, por que eu vou fazer de novo? Porque eu vou resolvê-lo das duas formas, tá? Como eu digo, das duas formas. Eu vou escrever ele primeiro como uma região do tipo 1, que foi que eu fiz na aula passada. Depois eu vou mostrar para vocês que dá também para escrever o mesmo problema como uma região do tipo 2. Eu vou mostrar como a gente faz isso, tá? Então eu vou fazer ele como uma região do tipo 1, que eu já tinha feito anteriormente. E depois eu vou fazer como uma região do tipo 2. Então, a resolução dele vai ser o quê, né? Tipo 1 primeiro. Quando a gente está resolvendo um problema, o que a gente tem que olhar primeiro num problema de integração desse tipo aqui? É ler o que o problema está pedindo, né? Então, o problema está dizendo o seguinte, ó. Determine o volume do sólido que está abaixo da função z igual a x² mais y². Então, se está abaixo dessa função, é essa função que eu vou integrar, tá certo? A função a ser integrada vai ser esta aqui, que eu circulei aqui em vermelho. E acima da região D, então vamos ver qual região, né? A região do plano XY que a gente vai integrar. Ela é limitada pela reta y igual a 2x e pela parábola y igual a x². Como eu comentei com vocês, não há necessidade de fazer desenhos para poder fazer integração. Mas como eu já resolvi na aula passada, eu vou fazer o desenho só para a gente identificar qual é a região, para vocês verem qual é a região D, tá? Então, aqui é a região de integração. Então, vou fazer o desenho aqui da região de integração. Tá? Então, y igual a x², que é essa função aqui. Tá? Ela tem dos dois lados, mas eu vou fazer só do lado positivo. Bom, se você fizer... Vamos fazer dos dois lados aqui. Não custa nada. E agora eu vou fazer a reta y igual a 2x. A reta y igual a 2x, esta reta aqui, eu vou fazer, depois eu apago. Como é que é a reta y igual a 2x? A reta, como é que a gente identifica, né? Quando ela não tem o coeficiente linear, que é mais um número aqui, ela passa pela origem. Então, essa reta aqui, ó, ela passa pela origem. E a inclinação dela é o quê? É positiva, porque o coeficiente angular é o número 2. Então, esta reta aqui, como esboço, ela é assim, ó. Então, trazendo isto aqui para cá, a gente vai ter a seguinte coisa, ó. Isso aqui. Aí você fala, professor, qual é a região que a gente vai integrar? Bom, se você olhar, dá para ver claramente aí que a região é só aquilo que é a interseção, que é a região cerrada pelas duas curvas, né? Então, a região de integração vai ser esta aqui, ó. Esta é a região de integração. Então, isto aqui vai ser o D, que a gente já tinha visto na aula passada.
Geometricamente, a gente já pode encontrar um ponto de interseção entre as duas, que é este aqui. Então, o ponto 0, 0 já é um ponto de interseção. Mas fala, professor, não sei fazer desenho, eu não consigo identificar geometricamente, como é que eu faço? Lembrando como é que a gente faz para encontrar tanto este ponto quanto este ponto aqui, é fazer o seguinte, eu pego esta equação igual a esta aqui, né? Então, vou pegar o quê? Então, encontrando os pontos de interseção, encontrando os pontos de interseção, acho que escreve assim, se não for vai ficar, tá? Que eu faço? Eu pego o x quadrado, que é a parábola, igualo a 2x. E vamos resolver essa conta aqui. Para fazer isso aqui, moleza, facinho, né, de fazer, eu passo o 2x para o lado direito. Vai ficar x quadrado menos 2x igual a 0. Para resolver isso aqui, dá para tirar aqui o x em evidência. Lembrando que sempre que a gente resolve equação não linear, a primeira coisa que a gente olha é se dá para tirar algo em evidência. Se der, a gente tira, tá? Porque facilita. Bom, como esse produto aqui dá zero, então a gente tem duas soluções. Ou x igual a 0, ou x menos 2 igual a 0, que vai dar x igual a 2. Tá? Então, quais são os pontos de interseção? O x igual a 0 e esse ponto aqui, ó, 2. Você fala, professor, qual o valor de y? Como é que você faz para descobrir qual o valor de y? Você pode substituir em qualquer função. Pode pôr na 2x ou no x quadrado. Vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar 4. Pode pôr no x quadrado aí pra você ver. Vai dar 4 também. Tá bem? Esse ponto em y a gente precisa saber? Não, porque a minha parametrização do tipo 1, eu vou variar de 0 até 2. Tá? Mas como eu vou parametrizar também de outra forma, né, vou mostrar para vocês que dá para olhar isso com uma parametrização também do tipo 2, este ponto 4 aqui vai ser importante. Vocês vão ver aí que ele vai ser importante. Mas a gente já calculou, então a gente usa. Bom, então esta integral aqui, né, então a integral, então note que temos a região D escrita assim, né? São x e y, tal que o x varia de 0 até 2, esses pontos a gente encontrou. E o y, geometricamente, a gente consegue ver, né, quem que está por baixo? X quadrado. Quem está por cima? 2x. Fala, professor, se eu não souber fazer o desenho, o que, que eu faço? Lembra que eu falei? Escolhe qualquer ponto entre o primeiro e o último ponto da sua curva, então no caso de 0 até 2, pode escolher 1, e substitui nas funções. A que der maior está por cima e a que der menor está por baixo. Então, você pegar um x igual a 1 aqui, colocando no x quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1. Se você colocar no 2x, vai ficar 2. Então, a reta y igual a 2x está por cima do y igual a x quadrado. Tá? Então, é essa situação que a gente tem. Então, a gente tem o quê? X quadrado por baixo, 2x por cima. Vamos fazer a integral, então. Agora, a gente vai, então, fazer a integral. Então, fazendo a integral. Fazendo a integral é assim, né? Então, primeiro em relação à variável y, que no caso vai ser x quadrado até 2x, depois x de 0 até 2. Quem é a função que a gente está integrando? É a função x quadrado mais y quadrado, tá? Molezinho. Vou fazer essa integral aqui. Ó, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Só um detalhe, tá? Como a gente está fazendo a integral primeiro em relação a y, ó como é que a gente está andando nessa integral primeiro, ó. Quando você faz a integral em relação a y, quer dizer o quê? É como se você estivesse pegando e fazendo assim, ó. Pegando pontos em x e andando em y, ó. Então, nessa direção que a gente está fazendo a integral. É útil saber isso? Ah, mais ou menos. Não tem muita utilidade, não. Mas é essa direção que a gente está fazendo quando é a região do tipo 1. Quando for escrito isso aqui como a região do tipo 2, eu já vou identificar para vocês aí, a ordem inverte, né? Então, a gente estaria integrando na direção de x. Então, seria assim, tá? E eu já vou mostrar aí na região do tipo 2 a mesma integral. Você vai ver que vai ter que dar a mesma resposta.
Então isso aqui vai ficar o quê? Vou continuar aqui embaixo. Então vai ficar integral da soma igual a soma das integrais. Então vai ficar integral de x quadrado dy de x quadrado até 2x mais x quadrado y quadrado dy, variando de x quadrado até 2x, aqui dx. Como eu estou integrando em relação à variável y, o x sai para fora. Então, esse x para fora aqui. As outras coisas não mudam, né? Só o x quadrado sai para fora. Aqui já posso integrar, né? A integral de y quadrado em relação a y é y ao cubo sobre 3, variando de x quadrado até 2x dx. O que vai acontecendo aqui vai ficar grande, né? Cada vez maior, né? Essa situação que a gente tem. Então, ali continuando aqui, né? 0 até 2. A integral de dy vai ficar y. Vai ficar x quadrado y. Variando de x quadrado até 2x. Mais, eu vou colocar um terço aqui, avaliar a função em 2x e x quadrado. Vai ficar y ao cubo, né? Então fica 2x elevado ao cubo menos x quadrado elevado ao cubo. Isso tudo dx. Vou até pôr um colchete aqui. Integral de 0 até 2, x quadrado. Avaliando as funções, então vai ficar 2x menos x quadrado, mais 1/3, 2x elevado ao cubo vai ficar 8x ao cubo. X quadrado elevado ao cubo vai ficar 2 vezes 3 dá 6, então menos x à sexta dx. Junta o que der, né, antes de fazer a integral. Se quiser fazer a integral do jeito que está aqui, pode? Pode. Mas, obviamente, você tem que fazer distributivo aqui, tá? Porque um erro muito comum que acontece também, né? Os alunos às vezes ficam com preguiça de fazer a distributiva e faz uma barbaridade dessa aqui, ó. Na hora de fazer a integral, ele integra cada um separado. Faz x ao cubo sobre 3 vezes x quadrado, 2x quadrado sobre 2. Cancela 2 por 2, daria x elevado à quinta sobre 3. Aqui ainda cancelando 2 com 2, né? Porque às vezes nem isso não faz. Tá errado, né? Então, prestar atenção na hora de fazer a conta, porque quando você está trabalhando com integral, não existe regra de integral de produto. Então vai ficar 8 sobre 3, x ao cubo, menos x à sexta sobre 3, e agora dx. Bom, agora eu faço, fazendo a integral aí, né, eu faço a integral da soma, é a soma das integrais. Então vai ficar x ao cubo dx, menos x à quarta dx, de 0 até 2, agora é moleza, né? Mais tudo polinômio, moleza de fazer. Professor, tá dando grande as contas. Dar grande as contas não é um problema, o problema é não sei fazer, tá? Por enquanto é moleza, polinômio é tranquilo. Bom, integral de x ao cubo dá x à quarta sobre 4, de 0 até 2. Integral de x à quarta dá x à quinta sobre 5, de 0 até 2. Integral de x ao cubo dá x à quarta sobre 4, de 0 até 2. Ah, podia ter juntado, né? Juntado esse com esse aqui, mas tá bom. Depois a gente junta no final, não tem problema. Não tem problema, tá? Pode fazer integral separadamente. Aqui eu não me esqueci. E aqui vai ficar x à sétima sobre 7, de 0 até 2. Fazendo a substituição aí, vai ficar 2. Então, como vai de 0 até 2, eu vou substituir só o 2, né? Porque o 0 vai sumir tudo, então eu vou só pôr o 2. Então, vai ficar 2 elevado à quarta, que vai dar 16 dividido por 4, menos 2 elevado à quinta, dá 32 sobre 5, mais 2 elevado à quarta, que vai dar 16, então vai ficar, aqui dá para cancelar, aqui já vou pôr 2 aqui,
Vai ficar 2/3 vezes 16. Menos 1 sobre 3 vezes 7 dá 21. X elevado à sétima, x elevado à quinta dá 32, x elevado à sétima dá 128. Tá? Bom, aqui dá para cancelar, né? Sobra 4. 2 vezes 4 dá 8. Menos 32 sobre 5, mais 2 vezes 16 dá 32 sobre 3, menos 128 dividido por 21. O mínimo aí entre isso tudo aí vai dar entre 21 e 3 é 21, 21 e 5, só está faltando 5 no termo, né? Então é só multiplicar por 5. Então vai dar 105. Então 105 é 8 vezes 105 dá 0, vai 4, 840, menos 105 dividido por 5 dá 21. 32 vezes 21 dá 672. Aqui vai ficar 35 vezes 32. Dá 0,70. 5 vai 1. 5 dá 2 vai 1. 1120. Menos 128 vezes 5. Foi o que a gente tinha feito e achado na vez passada. Obviamente eu não lembrava a resposta, mas é isso que a gente tem. Bom, como eu comentei com vocês, eu resolvi isso aqui como sendo uma região do tipo 1, né? Então eu aproveitei o que o problema tinha dado e não fiz nenhum tipo de mudança aqui. Nenhum. Mas também dá para escrever isso como uma região do tipo 2. Você fala, professor, como dá para fazer isso como uma região do tipo 2? Então vamos fazer isso como uma região do tipo 2 para vocês verem que dá para fazer, porque às vezes é necessário a gente mudar a integral com região diferente, então do tipo 2. Ó. A região D minha é essa aqui, eu vou escrever ela para eu não me esquecer. É o x variando de 0 até 2 e o y variando de x² até 2x. Como é que a gente pode escrever isso como uma região do tipo 2? Na região do tipo 2, a gente vai inverter a dependência. Então, o x vai depender de y e o y vai ser livre. Tá? Como é que a gente faz isso, né? Então, mudando a dependência. Então, como é que a gente... Dependência. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente não tem que o y é igual a x²? Então, se a gente olhar para o desenho que a gente fez, é essa aqui, ó. Y igual a x² é isso aqui. Isso aqui é y igual a 2x. Dá para escrever este pedaço da curva de uma outra forma? Este pedaço aqui que eu vou fazer em verde? Dá. E que jeito que a gente pode fazer isso? Você está vendo esta relação y igual a x²? Olha como é que eu posso escrevê-la. Eu posso escrever assim, né? X igual a mais ou menos raiz de y. Tá? Porque você pode fazer isso sem problema nenhum. Aí você fala, professor, mas ficou um mais ou menos, né? O que a gente escolhe? Por que ficou mais ou menos raiz de y? Se você olhar a sua função, é assim, né? Ó, y igual a x² é isso aqui. Quando você for tentar escrever x como função de y como função de x é função, porque se você pega cada ponto no domínio, ó, só tem uma imagem. Tá? Então, isso aqui é y como função de x. Ó. Se eu pego esse x, só tem isso como imagem.
Se você quer fazer o contrário, escrever x como função de y, o mesmo desenho. X não dá para ser função de y, por quê? Se você pega esse y, ele tem dois valores de x. Ó. Por exemplo, você pega o y igual a 4. Quanto que vale x? Se você colocar 4 aqui, o x valeria mais ou menos raiz de 4, que seria mais ou menos 2. Então, você pega 4, eu tenho duas imagens. Menos 2 e mais 2. Entretanto, se eu jogar fora uma parte desta função aqui, ó, se eu jogasse fora isso aqui negativo, ficasse só com esta parte aqui positiva, eu teria o quê? Uma função y como função de x ou x como função de y. Como no nosso desenho aqui, a nossa região é só uma parte da nossa curva y igual a x², a gente pode pegar só um pedaço dela, pegar só esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço que está em verde aí. E como é que a gente faz? Ao invés de pegar o mais ou menos, a gente pega só o quê? Só o mais. Então, meu x pode ser escrito como raiz de y, tá? Então, isso aqui, só esse pedaço é x igual a raiz de y. Então, x igual a raiz de y. E a parte de cima, como é uma função linear, linear é uma delícia, tá? Porque linear sempre é possível fazer a inversão de função. Então, a outra é y igual a 2x. Quando você vai fazer a inversão, é só escrever x igual a y dividido por 2. Então, a inversão, o que é que você está percebendo, né? Você tem inicialmente uma função y que depende de x, a gente inverte para encontrar o quê? X dependendo de y. Aqui eu tenho o quê? Ó, y dependendo de x, eu fiz o quê? Eu isolei o x para ter um y, para ter um x dependendo de y. Então, isso aqui, ó, como função, ele pode ser escrito como x igual a y sobre 2. Então, a mesma região, que era do tipo 1, fica escrito como uma região do tipo 2, assim. Ó, x igual a raiz de y, e a de cima é x igual a y sobre 2. E agora, o y varia de onde até onde? Lembra que eu falei para vocês que era para aquele 4 era importante, né? A gente encontrou já, ó. A gente descobriu qual era a região, o x variando de 0 até 2, mas eu descobri o y também, ó. O y vai de 0 até 4. Ó. Então, aqui agora, na nossa escrita da nossa região, o y varia de 0 até 4. Aqui é 4. Então, como é que fica a minha região? É a mesma região, tá? Ela está apenas escrita de uma forma diferente. Então, é o x variando de raiz de y até y sobre 2 e o y variando de 0 até 4. E como é que vai ficar a integral agora? Então, a integral primeiro será feita em relação à variável x e depois em relação à variável y. Vai mudar a dificuldade? Eu acredito que vai dar a mesma coisa, tá? Ó, y, x. Talvez dê um pouco mais de trabalho, porque tem fração agora, né? Mas outro caso também apareceu fração. Primeiro dx e depois dy. Então, fazendo integral aqui. Pode falar? Nesse caso, você pegou e que a gente isolou lá naquela primeira parte o x que deu 0 e 2, né? Aham. Aí a gente jogou e aí deu o valor que era o mínimo que era 0 e o máximo que era 4. É isso? Aí, Como é que eu descobri esses pontos x e os pontos y? Não foi isso. Eu encontrei os valores de x. Então, eu encontrei aqui, resolvendo esta equação, eu encontrei x igual a 0 e x igual a 2. É claro que se eu tenho uma coordenada x, eu encontro uma coordenada y. Como é que eu encontro a coordenada y? Eu pego estes valores que eu encontrei aqui e substituo na função. Qualquer uma das duas, tá? Ou esta, ou seja, ou y igual a x² ou no y igual a 2x.
Substituí o x igual a zero, encontrei o y igual a zero. Tá? Substituí o x igual a 2, encontrei o y igual a 4. Então, ele vem daqui já, tá? Então, tanto faz. Na interseção, quando você faz essa conta de interseção, tanto faz. Você vai encontrar o x, mas vai encontrar o y também. Tá? Tá bom. Foi isso que eu fiz. Então, já estou aproveitando a conta que eu tinha feito, para não precisar fazer de novo. A única coisa que eu vou fazer vai ser integral. Mas aqui, né, como a gente percebe, para chutar pro gol aqui, né, a bola estava posta para chutar pro gol aqui, da região do tipo 1. Eu só estou dizendo que é possível escrever a integral também como a região do tipo 2. Você fala, professor, tem vantagem? Em algumas situações tem. Em algumas situações, dependendo da ordem de integração, eu até tenho um exemplo aqui. Dependendo da ordem de integração que a gente faça, a gente não consegue integrar. Tá? A gente tem que mudar mesmo a ordem de integração. Bom, então fazendo a integral aqui vai ficar o quê? X ao cubo sobre 3. Eu vou fazer direto já, tá? Porque eu estou integrando em relação a x aqui. Variando de raiz de y até y sobre 2. Mais, aqui, né? Deixa eu fazer um passo a mais, custa nada. Então vai ficar integral de x quadrado dx, raiz de y sobre 2, mais integral de y quadrado dx. Já estou tirando para fora o y aí, tá? Porque estou integrando primeiro em relação a dx. Então essa integral aí vai ficar x ao cubo sobre 3, variando de raiz de y até y sobre 2, mais y ao quadrado x raiz de y até y sobre 2 dy. Fazendo a substituição aí, né? Então vai ficar 0 até 4, 1 terço. Substituindo vai ficar y sobre 2 elevado ao cubo, menos raiz de y elevado ao cubo, mais y quadrado, y sobre 2, menos raiz de y, isso tudo dy. Fazendo a continha aí, vai ficar 1 terço, y ao cubo vai ficar y ao cubo sobre 8, menos, aqui eu vou colocar em forma de fração, então aqui é como se fosse meio, né? Raiz de y é meio, quando fica meio elevado a 3, vai ficar y elevado a 3 meios. Mais y ao cubo sobre 2, menos y elevado a 3 meios. Aqui até que... Por que vai ficar... Ah, não, é 3 meios. 2 mais meio, não dá 3 meios, né? Porque y vezes y a meio vai 2 mais meio, né? Então vai dar 4, 5 meios. 5 meios, desculpe. 5 meios. E aqui dy. Dá para juntar alguma coisa aí? Eu acho que dá. Aqui vai ficar y ao cubo sobre 24, menos y 3 meios sobre 3, mais y 3 sobre 2, menos y 5 meios, dy. De 0 até 4. Dá para juntar esse com esse aqui. Y ao cubo sobre... Então vai ficar 1 sobre 24 mais meio, né? Porque eu tiro a evidência. Vai ficar assim, né? Y ao cubo, 1 sobre 24 mais meio. 1 sobre 24 mais meio, o mínimo é 24. Dá 1 mais 24 sobre 2 dá 12, mais 1 dá 13. Então vai ficar 13 sobre 24. A conta tá ficando ruim de fazer, né? Menos
y3 meios sobre 3 menos y5 meios. Fazendo a integral, né? Então, a integral da soma é igual à soma das integrais. Então, menos integral de 0 até 4, 1/3 y3 meios. De 0 até 4, y5 meios dy. Faltou um dy aqui. Faltou um dy aqui. Então, aqui vai ficar 13 sobre 24. É y² sobre 4. Variando de 0 até 4. Menos 1 sobre 3. Fazendo essa integral aqui é somar 1, né? Então, 3 meios mais 1, aí sim, vai dar 5 meios. Então, vai ficar y5 meios dividido por 5 meios. Dividir alguma coisa por 5 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2/5, tá? 0 até 4 menos... Aqui, somando 1, vai ficar 7 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2/7. 7 meios de 0 até 4. É óbvio que eu não vou fazer essa conta aqui, já vou pôr resposta direto, tá? Depois vocês fazem a conta, tá? Ó, então, vou deixar como exercício fazer a conta, mas a resposta vai ter que dar a mesma coisa, tá? Qual é a resposta que vai ter que dar aqui? Vai ter que dar 216 sobre 35, tá? Professor, pode dar diferente? Não. Se der diferente, quer dizer que a gente errou na conta em algum momento. Mas vai dar 216 sobre 35. Depois vocês fazem a conta e verificam, tá? Então, essa é uma segunda forma de escrever a mesma integral. Deu mais trabalho? Às vezes dá. Às vezes dá mais trabalho. Mas às vezes tem situações que a gente não tem o que fazer. Tem que fazer a integral, tem que mudar a ordem aí para poder fazer a integração, como vocês vão ver no exercício mais à frente. Vamos ver o próximo aí. Se tiver alguma dúvida, tá? Ó, exemplo 2. Aqui a integral já está dada, não precisa nem montar. O que preciso é montar a região. Então, ó, calcule a integral. Qual é a integral que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral da função x vezes y dA, tá certo? Onde D é a região limitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y² igual a 2x mais 6. Antes da gente começar a fazer a conta, ó, do jeito, você fala, professor, do jeito que está aí, tá parecendo que está y como função de x, tá? Então, você bate o olho aqui e você fala, tá parecendo que está y como função de x. Mas se você olhar com mais cuidado, não tá, não. Por que que não tá, não? Olha para você ver aqui, ó. Aqui eu tenho y² igual a 2x mais 6. Do jeito que está aqui, para eu conseguir encontrar y como função de x, eu tenho que tirar a raiz. Teria que fazer isso aqui. Só que quando eu tiro raiz, pode aparecer um mais ou menos aqui. Então, pode dar trabalho, tá? Então, o que que eu indico você fazer? Então, do jeito que está aqui, você tente escrever da forma mais simples possível primeiro. Então, se alguma das variáveis estiver de modo linear, você tente escrever esta variável como sendo a variável livre, tá? Então, neste caso aqui, eu tenho o y² mais o x está linear. Então, apesar de estar parecendo que é y como função de x, quando eu vou resolver, né, se eu fosse resolver, sem fazer desenho nenhum, sem me preocupar com o desenho, porque às vezes o desenho pode dar trabalho, eu olho isso aqui e faço, vale a pena, ao invés de deixar isso assim, escrever isso isolando o x. Então, eu vou escrever assim, né? 2x mais 6 igual a y². Por enquanto, eu não fiz nada. Só troquei de posições as variáveis. Então, por isso, não mudou o sinal, tá? Então, eu mantive quem estava do lado junto, do mesmo lado. Eu só troquei de posição, porque eu gosto de escrever sempre a variável que eu vou isolar do lado esquerdo e a variável livre do lado direito.
Então agora eu escrevo aqui, né? Fica 2x igual a y ao quadrado menos 6. X é igual a y quadrado menos 6 sobre 2, ou seja, y quadrado sobre 2 menos 3. Tá? Então eu tenho isto aqui, a primeira dependência. E a outra é mais fácil, né? A outra dependência, y igual a x menos 1, para isolar x é molezinha, né? Ó, vou trocar também a posição das variáveis, sem fazer mudança nenhuma ainda, agora sim. Então, x é igual a y mais 1. Tá bem? Então, agora eu tenho o quê? X como função de y aqui e aqui. Tá? Daria para resolver como sendo y como função de x? Também dá. Mas olha a raiz que você teria que tomar, ó. Raiz de 2x mais 6. Olha a trabalheira para poder fazer essa integral aqui. Às vezes pode cair numa integral que a gente nem sabe fazer. Então, evite fazer raiz, tá? Evite, sempre que possível. Aqui não tem problema, porque quando... Diga. Nesse caso eu posso, tipo assim, por mais que dê uma raiz, eu posso pegar só os valores positivos, porque a integral tem... Então, não pode, né? Você tem que fazer o desenho. Você não sabe qual que vai ser, se é positivo ou negativo. Então, do jeito que eu fiz aqui, isolando a variável linear, eu não preciso fazer desenho. Eu não preciso saber se eu estou pegando a parte positiva ou a parte negativa. Não preciso, tá? Daqui a pouco a gente faz o desenho dessa região para a gente ver. Porque eu estou tentando evitar de fazer desenho, porque muitas vezes o aluno ele tem a dificuldade em fazer o desenho. Então eu procuro resolver o problema sem precisar fazer o desenho. E depois, ó, depois que a gente faz, descobre uma forma de fazer, depois eu faço para mostrar para vocês. Então, inicialmente, eu não posso colocar nem mais nem menos. Porque eu não sei se está por cima ou está por baixo, porque eu não fiz o desenho da região. Então, obrigatoriamente, eu preciso fazer o desenho para eu conseguir identificar. Mas aqui, ó, sem precisar fazer o desenho, eu fiz aqui, ó, isolando a variável. Por isso que eu isolei a variável x como função de y. Então não me preocupei como é que era a região inicialmente. Eu busquei a forma mais simples, que é encontrar se tem uma variável com dependência linear, em todos os termos a gente escolhe o linear. Sempre assim, facilita a vida, tá? Mas depois que a gente fizer, eu faço o desenho, aí eu mostro que é possível também, talvez seja possível, a gente escrever como uma região diferente do que eu estou fazendo. Tá? Aqui vai dar uma região do tipo 2. Então talvez dê para a gente também fazer como uma região do tipo 1. Bom, então eu tenho o que aqui? Ó? Então eu já tenho a dependência de x. O que eu vou encontrar aqui? Sem fazer desenho, né? Estou usando a estratégia sem fazer o desenho. Então o primeiro passo agora, né? Então passo 1, passo 0 já fiz. É encontrar os pontos de interseção. Como é que a gente faz? Igualando as duas equações. Então, eu vou igualar a primeira, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3, e vou igualar com a y mais 1. Vai cair numa equação de segundo grau, e é mais ou menos isso que eu esperava que caísse mesmo. Porque eu vou ter duas raízes, porque são dois pontos de interseção. Então, vai ficar o quê? Vai ficar y ao quadrado. Vamos ficar tudo por 2, porque eu não gosto de trabalhar com fração. Então vai ficar y quadrado menos 6. Já vou passar para o lado de lá, então vai ficar menos 2y. Aqui eu estou multiplicando por 2, né? Então vai ficar menos 2 igual a 0. Então y quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. Então vamos encontrar as raízes aqui. Então o delta aqui é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 8. Que beleza, vai dar um delta moleza de fazer, porque vai ficar 32, que vai dar 36. 36 tem raiz, né? Porque vai dar mais ou menos 6. Então vai ficar y igual a 2 mais ou menos raiz de delta, que é 6, sobre 2. Ó, então raiz de delta é igual a raiz de 36, que é 6. Então são duas raízes. O y é 2 menos 6 sobre 2, que dá menos 2. E o outro y
é 2 mais 6 sobre 2, que dá 4. Então, eu tenho o quê? Neste caso, a região minha vai ficar aqui, então. Ó, são xy, tá o quê? O y varia entre menos 2 até 4. Pergunta, quem está por cima e quem está por baixo em x? O que você faz? Você escolhe, você pode fazer isso no rascunho, tá? Ou mentalmente também. Escolhe um ponto entre menos 2 e 4, ou escolher o zero, porque o zero sempre é mais fácil. E vejo quem que é a função que está por cima e quem é a função que está por baixo. Então, coloca aqui, ó. Coloca zero aqui. Se você colocar zero aqui, vai dar menos 3. Se você colocar zero aqui, vai ficar 1, tá? Ó, coloca zero para você ver aqui no rascunho. Então, y igual a zero. Então, y igual a zero aqui vai ficar x igual a zero ao quadrado sobre 2, que dá menos 3. Ó, menos 3. E aqui vai ficar x igual a 0 mais 1, que dá 1. Então, quem está por baixo? Essa está por baixo. Quem está por cima? Essa aqui. Tá? Então, vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos 3. E o x que está por cima é y mais 1. Aí. É isso que a gente tem. É essa situação. Então, agora montando a integral. Então, integrando. Então, vai ficar integral de x, y, dA. Inclusive, aqui, né, no exercício, ele colocou o dA. Por que que ele pôs o dA? Para não induzir a pessoa a escolher qual é a variável primeiro. Tá? Quando coloca dA, a ordem, ele não definiu a ordem, né? Então, você que vai escolher e descobrir qual é a ordem. Porque o dA é o produto dx dy ou dy dx. Tá bem? Aqui, então, quem a gente integra primeiro? Sempre a variável de maior dependência. Então, eu integro primeiro x e depois eu integro o y. Então, primeiro é dx, variando de y quadrado sobre 2 menos 3, até y mais 1. E depois eu integro a variável livre, que vai de menos 2 até 4. Ó, eu não fiz o desenho. Chutando aqui, eu acho que isso aqui, como uma região do tipo 1, vai dar muito mais trabalho. Tá? Mas eu vou fazer o desenho para a gente identificar. Vocês pegariam qual parte ali. Então, mas já vou resolver isso aqui para a gente achar a solução. Bom, então como eu estou integrando em relação a dx, diminuir aqui. Então, ó, o y sai para fora da primeira integral. Tira um y aqui. Então, vai ficar a integral de x, dx, dy, y quadrado sobre 2 menos 3, aqui y mais 1. A integral de x dx vai ficar x quadrado sobre 2, variando de y quadrado sobre 2 menos 3, até y mais 1, aqui dy, fazendo a substituição aí, né, dos limites de integral. Deixa eu tirar o meio para fora aqui, né, para facilitar também a conta. Então, vai ficar y mais 1 elevado ao quadrado menos y quadrado sobre 2 menos 3 elevado ao quadrado dy. Então, aqui vai ficar menos 2 até 4, y. Ó, eu indico fazer o quê em uma situação dessa para poder fazer o cálculo antes da gente continuar? Como a potência aqui é uma potência ainda pequena, tá certo? Aqui é o quadrado. Vamos elevar cada termo ao quadrado aqui, aplicar o quadrado, aquele produto notável, né? Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tanto aqui quanto aqui, né? Nos dois termos. Mas tivesse, por exemplo, uma potência 8 aqui. Você faria isso? Em geral, não. O que a gente faz quando tem uma potência muito alta? A gente vê se não dá para poder fazer a integração sem elevar a potência. Tá? Neste caso aqui, como a potência quadrada, é tranquilo. Mas se
fosse uma potência tipo 8 aqui, o que eu faria? Eu faria a distributiva, sem elevar a potência, e aí procuraria outras técnicas de integração. Por exemplo, se eu tivesse y vezes y quadrado menos 2 menos 3, tivesse que fazer essa integral aqui, tivesse um 8 aqui. Daria para poder fazer essa integral aqui? Daria. O que eu faria? Faria substituição simples, né? Chamaria isso tudo aqui de u. Por quê? Porque se você olhar aqui tem y quadrado sobre 2 menos 3. E do lado de fora está a derivada da função que está aqui dentro. Então isso pede substituição simples. Se fosse isso aqui, ó, daria para fazer substituição simples? Não. Se fosse um 8 aqui. Mas o que eu faria? Aplicaria integração por partes, tá? Para poder fazer a integral. Então, existem possibilidades, formas, técnicas simples aí para poder trabalhar com potências muito altas. Mas aqui, como a potência é quadrada, eu vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Quadrado primeiro dá y quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos, aqui também, né? Então, o quadrado do primeiro vai ficar y à quarta sobre 4, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, bota o sinal de menos aqui, né? Então, vai ficar 3y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é mais 9. Ó, dá inclusive para simplificar, né? Então, então vai ficar, aqui tem um y quadrado, aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais, então vai ficar 4y quadrado. 2y, aqui vai ficar y menos 9, que dá menos 8, e menos y à quarta sobre 4, dy. Fazendo cada um, fazendo distributiva primeiro, né? Então vai ficar menos 2 até 4. As contas são grandes, né? Então vai ficar 4 y ao cubo dy, já estou separando, né? Mais integral de menos 2 até 4 de 2y ao quadrado dy, menos 8, integral de menos 2 até 4 y dy, e finalmente a última aí, menos 1 quarto, integral de menos 2 até 4, y à quinta dy. Fazendo a integral, então aqui vai ficar y à quarta sobre 4, entre menos 2 até 4, esse eu cancelo com esse, mais 2, aqui vai ficar y ao cubo sobre 3, entre menos 2 até 4, 8, essa aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2, menos 2 até 4, e essa vai ficar y a 6 sobre 6, entre menos 2 até 4. Então, aqui vai ficar fazendo... Anderson, Oi, o y que você tinha tirado da integral, da constante, não seria y sobre 2? y sobre 2... tem um 2, né? E eu comi o 2. Tinha um 2, obrigado. Ó, tem um 2 aqui. Tem um 2 aqui, obrigado. E para facilitar, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o 2 para fora aqui, tá? Porque como ele multiplica todo mundo, obrigado pela observação. Ó, vou pôr aqui. Pronto. Vou pôr aqui para fora. Um meio aqui. Então a resposta que eu achar é dividido por 2. Meio. Então vai ficar uma conta cabulosa. Ó, substituindo os limites. 4 elevado a 4 menos menos 2 elevado a 4 mais 2 terços, 4 elevado ao cubo menos menos 2 elevado ao cubo.
menos, aqui eu cancelo, 4 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado. Aqui vai ter que multiplicar, né? Então, 4 vezes 6 dá 24, mas dá para simplificar aqui. Então, vai ficar 4 elevado a 6 menos 2 elevado a 6. Nossa, ficou um 6 feio. 4 elevado a 4 vai ficar 16... 240, o primeiro, 6. 36. Olha que moleza. Tranquilo, ó. Integral tranquila de fazer. Lembrando que a gente fez essa integral como uma integral do tipo 2. Deu essa resposta aqui. Eu não fiz desenho, eu vou fazer agora para vocês. Tá? Então, olha como é que era a região. Então, dá para fazer sem fazer. Como eu falei, né? Dá para poder fazer sem fazer a região, mas eu vou fazer a região para vocês aí, né? Então, é y² igual a 2x mais 6. Como é que é o gráfico desta função aqui para a gente poder fazer a identificação? Do jeito que está aqui, não está uma parábola de y como função de x. Está uma parábola de x como função de y. Então o desenho é assim, ó. Se eu tenho y igual a x², o gráfico é assim. Se eu tenho x igual a y², o gráfico seria assim. Tá certo? É assim que eu desenho de y igual a x². Só que eu tenho o quê? X igual a y² sobre 2 menos 3. Esse desenho que eu tenho. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Este aqui. Se eu subtraio menos 3 aqui, então o gráfico, ao invés de estar aqui, ele vai estar passando no menos 3. Então, mais ou menos assim, ó. Tá? Então, esse é o gráfico de x igual a y². Então, vou colocar aqui. Esse gráfico aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. E agora o outro é y igual a x menos 1. O outro é y igual a x menos 1. Y igual a x menos 1, é isso? É menos 1 ou é mais 1? Isso, y igual a x menos 1. O gráfico y igual a x menos 1 é mais ou menos assim, ó. Ele passa aqui em menos 1, faz assim. Então, a região de integração que a gente estava fazendo é esta aqui, ó. Aqui é de a menos em y, né? Menos 2 até 4. Então, esta é a região que a gente está integrando. Tá? Nossa, eu ia pegar do lado. Tem que pegar os dois, olha para você ver. Tem que pegar tanto a direita quanto a esquerda. Então, escrever x como função de y não valeria a pena. Terei que pegar os dois pedaços aqui, ó. Escrever y como função de x. Porque esta parte aqui, ó, esta parte de cima, ó, só essa, seria, escrevendo isso em função de x, seria y igual a mais raiz de 2x mais 6. Este pedacinho também faz parte, ó. Então, isso aqui seria menos raiz de 2x mais 6.
E isso aqui é y igual a x menos 1. Então, do jeito que está aqui, esta região aqui só daria para ser feita do jeito que fez. Não dá para escrever isso como uma região do tipo 1, porque ela tem mais de uma parte aqui em relação a y. Tá? Até daria, mas você teria que quebrar em mais de uma integral. Então não valeria a pena, por causa dessa monte de pedaço que tem a sua região. Tá? Do jeito que a gente fez, deu para a gente fazer. Por quê? Quem que estava à esquerda em x? Isso aqui. Ó. A direita, né? E quem estava em esquerda em x era esta parte aqui. Ó. Então a gente olhou isso aqui como uma parte completa inteira, que era a função x igual a y quadrado sobre 2 menos 3, esta parte vermelha, e esta parte azul, ela correspondeu ao lado direito da nossa região. Então, esta região aqui, descrita deste jeito aqui, ela foi possível de fazer a integral utilizando só uma integral efetivamente. Ó, o y variando de menos 2 até 4 e o x indo de y quadrado sobre 2 menos 3 até y menos 1. Tá? Y mais 1, né? Y mais 1. Ficou desse jeito aqui. X igual a y mais 1. Tá? Então aqui não dava para inverter igual foi feito naquele caso. Não dava. Por quê? Porque se eu tivesse que tirar a raiz, eu teria que ter pegado as partes vermelhas em cima e embaixo. Então por isso que eu sempre indico, tá? Tente isolar a variável linear, que vai sempre ajudar nesse caso. Vou fazer um próximo exemplo aí. Aqui já está linear, você vai ver, mas aqui a gente vai ter que identificar qual é a região efetiva de integração. Tá? Então, olha esse exercício aqui, ele é diferente dos anteriores. Porque nos anteriores, o que foi falado? No primeiro, a gente deu a função que a gente queria integrar e deu a região de integração. Definiu a região D. No segundo, a gente já deu a integral para ser feita, já deu as duas funções que a gente queria, mas a gente teve que olhar e identificar qual era a melhor forma de escolher a nossa região. Tá? Do jeito que estava dado no exercício anterior, estava induzindo a gente a fazer uma coisa errada, né? Estava induzindo a gente a escrever y como função de x, mas não era. Era x como função de y. Este aqui não induz nada, é um exercício mais obscuro ainda. Porque ele diz o seguinte, ó, determine o volume do tetraedro limitado por... Isso aqui é um plano, ó. Este plano aqui, o plano x igual a 0 e o plano z igual a 0. Tá? Foi a única coisa que ele deu. Como que a gente procede para resolver um problema desse tipo? A primeira coisa que você tem que identificar é a função que você vai integrar. Depois você descobre qual é a região, mas primeiro a gente tem que identificar qual a função que vai ser integrada. Se você olhar aqui, tá, nesses exercícios, ele vai dar apenas uma função, só uma, no qual a variável z pode ser escrita como função de x e y. Tá? Então, se você olhar aqui, ele deu 4 planos. Este plano, este e este. Mas apenas um que foi dado x, z em função de xy, que foi o primeiro. Tá? Então, do primeiro plano aqui, você já consegue escrever z como função de xy. Então, o passo 0 aqui, né, é encontrar a função
a ser integrada. Então, a gente olha e vê que eu tenho desta equação, eu consigo isolar z como função de xy. Então, ó, isolando z como função de x e y na primeira equação dada. Só vai ser uma, tá? Se for, professor, se tiver mais de uma dada, provavelmente se tiver mais de uma dada, você vai ter que quebrar a sua integral em duas para fazer uma parte em relação a uma das funções e outra parte em relação às duas funções. Isso vai ser padrão? Vai ser só naqueles exercícios bem difíceis, tá? Mas, em geral, vai ser uma que vai ser dada como função de x e y e as outras não vai ter essa relação. Então, a gente isola z, né? Então, o z vai ficar igual a quem? Passa o x e o y para o lado de lá, né? Para o lado de lá, para o lado direito. E a gente encontra z. Então, a função a ser integrada vai ser essa aqui. Então, vamos integrar esta função. E agora a gente vai para a segunda parte, que é o quê? Encontrar a região de integração. Para encontrar a região de integração, o que a gente vai fazer? Olha, aqui ele já deu x igual a 0 e z igual a 0. Deixa eu fazer um desenho aqui, só para ir facilitando a vida. Então, passo 2 aqui. Passo 1, né? Encontrar a região de integração. Então, vou fazer aqui, vou colocar algumas coisas que vão ajudar. Então, a região de integração, ela vai estar aqui, ó, no plano x, y. Mas aqui ele fez alguns comentários, né? Ele disse z igual a 0. Quem seria o z igual a 0? O z igual a 0 é este plano aqui, ó. Seria esta base aqui, ó, tá vendo? Então, essa aqui é a base z igual a 0. Tá certo? O plano x igual a 0. Quem é o plano x igual a 0? O plano x igual a 0 é a mesma coisa que dizer o plano zy. Tá? Então, o plano x igual a 0 é este aqui, ó. Inclusive a parte de lá. Tá? Mas é o plano xy. Zy. O x não varia, tá? Zy. O x não varia. Tá bem? Então, estes dois planos são este, o z igual a 0, e este, o plano x igual a 0. Tá? Se a gente quisesse identificar, está aí. Agora, obviamente, né, se você olhar no plano XY, o que isso aqui está dizendo para você? Só isso aqui, ó. No plano XY, a única coisa que estes dois planos identificam para você seria isso aqui, ó, que é esta reta x igual a 0 aqui, ó. Este plano verde, no plano XY, se projeta nesta reta aqui. Tá? Deixa eu fazer esses eixos aqui escuros. Opa. Vou fazer esse eixo assim escuro. O que eu preciso? Eu preciso fechar, tá? Eu só tenho a reta azul. Eu preciso fechar completamente isso aqui. E da onde que eu tiro informação? Eu tenho a informação x igual a 2y. Qual seria a reta x igual a 2y? Então, o x igual a 2y, no plano xy, ele é isso aqui, ó. Eu sempre gosto de escrever... Aqui está dando x igual a 2y, mas eu sempre gosto de escrever y como função de x para fazer desenho de reta. É x sobre 2. É óbvio que as duas são a mesma reta, só que eu prefiro olhar aqui, que me ajuda mais na interpretação. Então, aqui seria o quê? Seria uma reta passando em 0, tá certo? E com inclinação meio. Seria isso aqui. Então, colocando todas as informações que a gente tem até agora. É o quê? É a reta x igual a 0,
a reta y igual a x sobre 2, tá certo? E se você perceber, a gente não fechou nenhuma região ainda para poder fazer a integração. Falta um pedaço, tá? Porque isto aqui é a reta x igual a 0. Esta é a reta y igual a x sobre 2, ou x igual a 2y, que é a mesma coisa. Mas não fechei nenhuma região. Falta eu fechar. Porque para poder ter uma região de integração, eu tenho que ter isso completamente fechadinho. Foi dado mais alguma informação? Foi. Tá? Então eu usei esta e esta. Para eu poder fechar a região, eu vou precisar usar esta primeira que foi dada. E como é que a gente usa essa primeira que foi dada? Para a gente usar essa primeira aí que foi dada, a gente faz o seguinte. Isto é a equação de um plano, tá? Esta equação de um plano, o plano ele corta o plano XY. Então, quando você pegar este plano aqui, ele vai ser um plano mais ou menos assim, não sei o desenho exatamente, mas se eu fazer ele nesta cor, ele vai ser uma coisa assim, né? Sei lá, uma coisa desse tipo aqui. Mas ele vai interceptar aqui, ó, a região XY. Vai ter interseção. Então, essa interseção deste plano aqui com o plano XY, ele vai gerar uma reta. E provavelmente esta reta aqui vai fechar esse desenho aqui. Tá? Então, isto aqui vai vir aqui para poder fechar o desenho e a gente ter uma região completa de integração. E como é que a gente identifica para verificar que isso fecha o desenho? A gente pega desta equação aqui e fala, professor, o que acontece quando um plano corta o plano XY? Quer dizer que a variável z se anula. Se você quer saber como este plano corta o plano YZ, você anula a variável x. Se você quiser saber como este plano corta o plano XZ, você anula qual variável? A variável y. Tá? Então, se você quiser saber como um determinado plano corta um outro plano coordenado, quando eu falo plano coordenado, são os planos x igual a 0, ou y igual a 0, ou z igual a 0. O plano x igual a 0 é o plano xy. O plano y igual a 0 é o plano xz. E o plano z igual a 0, e o plano, x igual a 0 é o zy. Y igual a 0 é o xz. E z igual a 0 é o xy. Tá certo? São esses planos coordenados que a gente tem. Então, basta pegar a variável e anular. Então, neste caso, como eu quero saber como o plano corta o plano xy, eu anulo a variável z. Tá? Então, ó, para saber como o plano... Qual que é o plano mesmo? É x mais 2y mais z igual a 2. Corta o plano XY, porque eu preciso para fechar, né? Tá faltando um buraco aqui. Colocamos z igual a 0. Então, colocando z igual a 0, vai ficar o quê? Vai ficar x mais 2y mais 0 igual a 2, que vai dar o quê? Vai ficar 2y mais x igual a 2. Vou passar para lá, né? Então, vai ficar 2 menos x. Vou passar o 2 dividindo. Então, vai ficar menos x sobre 2 mais 1. Então, esta é a reta, porque a interseção entre dois planos vai dar uma reta, no plano XY. Como é que é esta reta no plano XY? Esta reta é assim, ó. Molezinha de fazer também. Ó, a reta, ela tem coeficiente linear 1.
e o angular menos meio. Então ela passa em 1 e tem inclinação para baixo, assim. Ó. Aí você fala, professor, como é que vai ficar isso aqui quando a gente juntar tudo? Olha que legal como é que vai ficar a região. Não está faltando só um pedacinho para fechar aqui? Então, o que eu vou fazer para poder fechar? Eu vou pegar esta reta e trazer aqui, tá? Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Então, ó, colocando todas as informações no plano XY, temos... Então, quais são elas? X igual a 0. Essa verde aqui. X igual a 0. A outra era qual? Era y igual a x sobre 2. Vou fazer ela em vermelho. Y igual a x sobre 2. E a última aí que a gente teve é menos x sobre 2 mais 1. Então, mais ou menos assim, ó. É y igual a menos x sobre 2 mais 1. Olha lá que legal. Fechou uma região. Tá vendo? Olha lá. Então, esta aqui vai ser uma região, vai ser a região de integração. Aí você fala, professor, esta região é do quê? Tipo 1, tipo 2? Tanto faz, né? Esta região aqui tanto é do tipo 1 quanto é do tipo 2. Uma dica é o seguinte: regiões delimitadas por retas, que é o caso, são sempre regiões tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Tá? Aqui eu posso escolher do jeito que eu quiser, porque o grau de dificuldade é o mesmo. Por que o grau de dificuldade é o mesmo? Se você olhar aqui, eu vou integrar uma função, o x e o y estão de modo linear, então não tem uma escolha principal, quem que eu vou escolher para poder fazer integral primeiro, se é região do tipo 1 ou tipo 2. É simétrico, tem muita simetria. Então aqui tanto faz escolher como sendo do tipo 1 quanto do tipo 2. Eu vou resolver como se fosse do tipo 1. Aí fica como um exercício para vocês fazerem do tipo 2 aí. Tá? Então você quer encontrar a região de integração. A região de integração é uma região no domínio. O domínio é o plano XY. Tá certo? Então eu precisava encontrar uma região fechada no plano XY. Pela informação que foi dada, eu comecei a montar a informação da direita para a esquerda. Então eu peguei primeiro o z igual a 0. Aí o z igual a 0, isso para mim é só pro forma, né? Dizer que o z igual a 0 é só para dar a base, a tampinha, a base do meu tetraedro, que era o z igual a 0. Agora, essas outras aqui são efetivamente importantes. Primeiro, o x igual a 0. O x igual a 0 é um plano, que é este plano verde aqui, quando você faz ele no plano x, y, z. Mas o que efetivamente a gente quer? A gente quer a projeção dele no plano XY, porque eu vou delimitar uma região no domínio. Então eu peguei o plano x igual a 0 e desenhei ele apenas no domínio XY. Então no domínio XY, o x igual a 0 deu esta reta azul aqui, ó. Esta aqui. Isto é suficiente para delimitar a região? Não, de jeito nenhum. Não tem uma região aqui, nem um esboço de região. Tá? Poderia ser tanto para cá, a região minha, quanto para cá, ou aqui ou aqui. Então, inicialmente, não tem nada ainda. A próxima, x igual a 2y. X igual a 2y também vai dar um plano aqui no domínio x, y, z, vai dar um plano. Só que eu estou interessado só no domínio, porque eu quero encontrar a região de integração. Então, eu peguei a reta x igual a 2y e desenhei a reta aqui no plano xy. Como eu disse para vocês, né? Eu prefiro sempre escrever y como função de x. Então, eu escrevi y igual a x sobre 2. Tá aqui. Desenhei. Delimitei uma região ainda? De jeito nenhum, porque podia ser o quê? Podia a região ser aqui, ser aqui, ser aqui,
tá? Ser aqui, sei lá, podia ser em qualquer local ainda. Eu não fechei uma região. A única informação que eu tenho que me sobra é esta aqui. O que essa informação está dizendo? Isto é um plano. Um plano, em geral, ele corta os 3 eixos coordenados. Quais são os eixos coordenados? O eixo XY, que é o z igual a 0, tá? Que seria este aqui, ó, este é o eixo XY. O eixo XZ, que é este aqui, que é o y igual a 0. E o eixo YZ, que é este verde aqui que eu já tinha desenhado, que seria o x igual a 0. Como eu quero fechar um domínio no plano XY, eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar a interseção entre o plano dado e o plano z igual a 0. O que eu fiz então? Eu peguei o plano dado e coloquei z igual a 0. Quando eu pego um plano e anulo uma das variáveis, quer dizer que eu estou pegando a interseção daquele plano no plano coordenado. Então, como eu quero a interseção do plano azul, que é o plano dado, esse plano azul aqui, com o plano coordenado x, y, eu peguei e fiz o quê? Zerei z. Quando eu zerei z, eu encontrei essa reta aqui, ó, essa reta azul, tá? Que eu, obviamente, trouxe para cá depois e encontrei que era esta aqui. Você está vendo que quando eu fiz isso, eu consegui fechar uma região? Então, eu isolei da minha expressão, zerei da minha expressão z para conseguir encontrar a regiãozinha fechada, tá? Sempre que você tiver um plano e este plano estiver delimitando uma região, para você encontrar ele no plano XY, basta você zerar a variável z dele. E isto vale para qualquer superfície, tá? Você fala, eu tenho uma equação de uma superfície e quero encontrar a interseção dessa superfície com o plano XY. O que você faz? Você anula o z. Se você quiser encontrar a interseção dela com o plano YZ, se anula quem? O x, tá? Então, quando você quer fazer interseção de uma determinada superfície com um determinado plano coordenado, basta você anular a variável adequada. Como eu queria a projeção no plano XY, eu isolei a variável z. E eu precisava disso para poder fechar a região aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu fiz isso. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar encontrar os limites de integração aqui, ó. É obviamente que vai do x igual a 0, eu preciso encontrar qual o valor desse x aqui. E agora eu faço o quê, né? Então, agora, quem é esse x aqui, né? Então, para encontrar a região de integração, precisamos encontrar o x final, porque o inicial, pois o x inicial é 0, tá? Bom, então eu faço o quê? Eu pego esta equação e igualo a menos x sobre 2 mais 1. Tá? Então, eu vou pegar esta vermelha aqui e vou igualar com esta azul. Fazendo a continha aí, ó, passa isso para lá, vai ficar x sobre 2 mais x sobre 2 igual a 1. E a delícia é que vai dar o quê? X sobre 2 mais x sobre 2 vai dar x. X igual a 1. Olha que delícia que vai ficar a minha integral. Na verdade, no final das contas, a integral vai ficar fácil, tá? A região de integração vai ser quem? Vai ser o x, y, tal que acontece o quê? O meu x varia de 0 até 1 e o meu y varia de quanto até quanto? É só ver quem está por cima. Quem está por cima é esta azul aqui, ó, que é menos x sobre 2 mais 1. Quem está por baixo? X sobre 2.
tá? Bom, agora a gente faz a integral. Então, agora, integrando com a função que eu estou integrando, esta aqui que eu já isolei, né? 2 menos x menos 2y. Então, integral de 2 menos x menos 2y dy. Deixa eu ver se é isso mesmo, já esqueci já. É isso, 2 menos x menos 2y. Vou integrar o quê? Primeiro em relação à variável y, variando de x sobre 2 até menos x sobre 2 mais 1. Depois em relação à variável x, variando de 0 até 1. Tá? Essa integral, inclusive, não é difícil, né? É molezinha de fazer. Então, a integral de 0 até 1 vai ficar a integral da soma igual à soma das integrais. Eu vou separar cada uma delas aqui. Dy x sobre 2 dy x sobre 2 menos x sobre 2 mais 1 dx. Integral de 0 a 1. A integral de dy é y, variando de x sobre 2 até menos x mais 1, menos x, essa integral aqui vai ficar y, de x sobre 2 menos x sobre 2 mais 1, menos 2, essa y quadrado sobre 2, de x sobre 2 menos x sobre 2 mais 1 dx. Substituindo os limites de integração aí, vai ficar menos x sobre 2 mais 1, menos x sobre 2, menos x. Aqui vai ficar parecido, né? Menos 2, esse 2 com esse 2 cancela, então vai ficar x sobre 2 mais 1 ao quadrado, menos x sobre 2 ao quadrado dx. Fazendo a continha aí, vai ficar o quê? 2, menos x sobre 2. Aqui é mais, né? Aqui é mais, não é menos. Menos x sobre 2 vai ficar menos x, né? Menos x mais 1. Aqui é a mesma coisa. Menos x mais 1. E aqui eu vou ter que elevar ao quadrado. Então, o quadrado primeiro dá x quadrado sobre 4. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2x. Mais o segundo. Menos x quadrado sobre 4. Esse cancela com esse aqui. Tá? Ah, não, tinha um menos aqui, né? Então, aqui é menos 2x. Tá? Mas esse cancela, porque quando eu levo ao quadrado, o sinal vai embora. Então, vai ficar o quê? Integral de 0 até 1. Menos 2x mais 2 mais x quadrado menos 2x. Eu não errei na conta, tá aí. Aqui vai ficar menos 2x mais 1, vai ficar menos 2x mais 1. Provavelmente vai cancelar alguma coisa aí. Então vai ficar menos 2 com menos 2, dá menos 4. Não, esse com esse vai ficar mais, já vou cancelar já, tá? Então vou colocar menos 2x. Aqui vai ficar 2 com menos 1, vai dar mais 1, mais x quadrado dx. No final das contas ficou molezinha. Porque vai ficar o quê? Então a integral desse aqui vai ficar x quadrado sobre 2, então menos x quadrado variando de 0 até 1, mais o próximo x, variando de 0 até 1, mais o último, x ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1.
Então vai ficar menos 1, mais 1, mais 1/3. Esse com esse cancela. Deu 1/3. Tá? Alguma pergunta? Não? Dúvida? Bom, basicamente eu vou terminar a aula aqui, né? Porque não vai dar tempo de eu fazer um próximo exemplo. Mas eu vou comentar rapidamente o próximo exemplo, que é o seguinte. Este exemplo aqui, eu vou fazer na aula que vem, tá? Este exemplo aqui, se vocês quiserem tentar fazer, depois eu disponibilizo para vocês a aula e mando para vocês os arquivos. Este exemplo aqui, do jeito que está aqui, para poder fazer integral, se você for tentar fazer integral do jeito que está aqui, não vai dar. Tá? Se você fosse fazer integral diretamente aqui, você iria fazer assim, né? Integral de 0 a 1, integral de x até 1, seno de y² dy dx. Não dá para fazer integral de seno de y² dy. Não dá. Tá? Não tem jeito de fazer essa integral aqui. Você fala, professor, não dá numericamente? Numericamente dá. Mas não existe uma forma simples, analítica, para fazer a integral de seno de y². E parece uma função tranquila, né? Qual a integral disso aqui? Seno de x² dx. Tem jeito? Não. Se fosse cosseno aqui, dá? Também não. Se fosse exponencial de x², também não dá, tá? Então, integral, às vezes você tem coisas simples que parece simples, que a integral não dá para ser feita. Ah, professor, não dá substituição? Não, não dá substituição simples, nem trigonométrica, nem nada. Para poder fazer essa integral aqui de modo analítico, você tem que fazer uma expansão em série, é cabulosa de fazer, tá? Então, apesar de ser inocente essa integral aqui, ela não é possível de ser feita. Daí você fala, professor, então por que o exercício colocou essa integral para ser feita aí? Porque isto aqui está escrita a região de uma forma, que é uma região do tipo 1. A gente vai reescrever a região do tipo 1 numa região do tipo 2, tá? Para poder fazer essa integral aqui. Vai dar para ser feita essa integral aqui como região do tipo 2? Vai. Então, se você quiser tentar fazer aí e amanhã a gente vê o que você fez, você tenta.